Olá, professor Alexandre Soares na área de novo, continuando o crase, não se esquecendo de que, cuidado com tudo que nós vimos, macete, ao para o masculino, a com acento grave no feminino. Não se esqueça daquelas 3 palavrinhas, as principais não há dúvida. Casa e distância, mas pega aquela terra também, casa, terra e distância, só quando determinadas que trarão consigo o acento grave. Não se esqueça dessas 3 palavrinhas. E aí depois de tudo que você já viu, você agora vai ter de se prender a um momento extremamente importante, que é este aqui, ó, crase facultativa. Alexandre, como assim? Existem situações na língua portuguesa que você pode ou não colocar o acento grave indicador de crase. É uma facultatividade que você tem. Continuo não entendendo. Então você vai entender. Repare. Primeiro caso de crase facultativa, em que o acento grave também vai ser facultativo. É aqui, ó, com o nome de mulher. Alexandre, não entendi nada, hein? Fácil, eu vou lhe explicar. Entenda o seguinte, antes de nomes de homens e de mulheres, o artigo é facultativo. Tanto é verdade que você pode falar Bruno saiu, ou você pode falar o Bruno saiu. Vai depender da intimidade entre Bruno e mim. Quanto maior a intimidade, mais artigo existe. Essa é a ideia. Então, quando eu falo o Bruno saiu, pelo menos no campo, né, discursivo, há uma intimidade entre Bruno e mim. Quando eu falo Bruno saiu, essa intimidade, ainda que haja, não é tão grande, tanto que eu não coloquei o artigo. Então, dentro dessa lógica, repare, aqui eu poderia fazer assim, ó. Eu vou no lugar de Maria, eu vou colocar João. Repare, dei um presente. Preste atenção agora no pulo do gato. Dei um presente a ou ao João. Repare que eu posso falar dei um presente a João ou eu posso falar dei um presente ao João. Tanto faz. Então, se com o João eu posso falar a ou ao, com a Maria eu posso deixar o a aqui, ó, somente preposição. Por que somente preposição? Simples, porque no caso aqui, o verbo é um tal verbo transitivo direto e indireto. Quem dá alguma coisa, repare só, no caso a Maria, a alguém. Então, se eu não colocar nesta situação o acento grave indicador de crase, vai haver somente a preposição. Aí eu estou nesta situação aqui do a, antes de João. E se eu colocar o acento grave indicador de crase? Repare, se eu colocar aqui, ó, o acento grave, aí, meu aluno, eu estou com a preposição mais o artigo que, como eu já lhe disse, antes de nomes de pessoas, é facultativo. Então, preste atenção, meu aluno, sem firula, ó, que adoro uma firula, me aproximei para falar com você. Decore, antes de nome de mulher, a crase é facultativa. Pronto. Agora, pelo amor de Deus, ô doido, não vai se esquecer da presença da preposição, tá? Tem de haver a preposição a. Você não pode falar assim, a Maria saiu, já que é Maria, nome de mulher, o acento grave é facultativo. Pô, não tem nada a ver. Porque a Maria saiu, cadê o termo que aqui está pedindo a preposição a para que eu fale em facultatividade do acento grave indicador de crase? Percebeu? Então, cuidado. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Legal. Então, primeiro caso de crase facultativa, antes de nome de mulheres. Beleza? Bati nesta tecla.
Vou beber aquela aguinha, acompanhe. Vem com o tio. Agora vamos pro meio aqui, ó. Outro detalhe bom. Possibilidade número 2 da crase facultativa. Com os pronomes possessivos femininos, repare, adjetivos no singular. Não entendi nada. Calma que eu vou lhe explicar. Primeiro, quais são esses pronomes? Vou colocar aqui em vermelho. Olha só. Minha, minha, tua, sua. Legal? Minha, tua, sua. Eu vou botar aqui para facilitar, senão você acaba tendo uma dificuldade. Nossa, vossa, cuidado com vossa aqui. Vossa aqui eu vou até colocar em parênteses. É pronome possessivo. Pronome possessivo. Não tem nada a ver com aquele vossa do pronome de tratamento. Como Vossa Excelência chegou, tem nada a ver. Então, minha, tua, sua, nossa e vossa. Eu não posso pluralizar. Repare que todos eles estão em vermelho, no singular. Qual seria o plural de minha? Minhas, tá? Então, o plural aí vai ser uma outra história. Calma. Veja, outro detalhe aqui você vai se prender. Preste atenção. Por que que eu falo que ele é adjetivo? Por que que ele é um pronome possessivo adjetivo? Porque ele está do lado, ele está ao lado de um substantivo. Veja, quando eu escrevo aqui, obedeço a sua opinião, repare aqui, ó, ele está do lado do substantivo opinião. Então, quando você vir um pronome que esteja ao lado de um substantivo, papel adjetivo ele tem. Isso é importante. Coloque, por favor, no caderno. Pelo amor de Deus. Outro detalhe. Não posso me esquecer de que, para eu falar em crase, seja obrigatória, seja facultativa, é necessária a presença de um termo que exija a preposição a. Alexandre, na boa, já tá chato pra caramba, mas, meu aluno, eu tenho que ficar falando isso, porque senão você acaba dando mole. Então eu fico repetindo as mesmas informações, porque se der mole, aí você vai ficar chateado contigo. Neste caso aqui, entenda, é o verbo obedecer. Se você ainda não memorizou, não registrou, é a hora. Os verbos obedecer e desobedecer são sempre verbos, vou colocar aqui verbos transitivos, vou colocar aqui transitivos indiretos. Então, tanto o obedecer quanto o desobedecer são verbos transitivos indiretos, ou seja, eles pedem a preposição a no complemento verbal. Então, repare que aqui, veja comigo, aqui existe a preposição a exigida pelo verbo obedecer. Quem obedece, obedece a. Alexandre, e o artigo? O artigo, eu vou colocar em pretinho aqui, O artigo, setinha para cá, ele é facultativo. O que significa isso, Alexandre? Significa, dizer o seguinte, que antes, vou repetir, olhe para o seu amigo, dos pronomes possessivos, femininos, adjetivos no singular, antes destes pronomes, o artigo é facultativo. Se o artigo é facultativo, cabe a você colocá-lo ou não. Se você o colocar, o acento grave vai aparecer, desde que haja a preposição. Se você não colocar o artigo, o acento grave não vai aparecer.
só haverá a preposição a, porque o artigo é facultativo e você não o colocou. Percebeu? Então, cuidado com esse detalhe. Repito, com os pronomes possessivos, femininos, adjetivos no singular, o acento grave, indicador de crase, é facultativo. Ok? Legal. Então, aqui eu vou colocar um acento gravezinho aqui, ó. Vou tirar uma setinha para cá e vou colocar facultativo. Tem de memorizar, ok? Então, você já passou por 2, são 3. Antes de nome de mulher e antes dos pronomes possessivos femininos adjetivos no singular, o acento grave indicador de crase é facultativo, desde que exista alguém regendo, pedindo a preposição a. Tomara que você esteja entendendo isso. Então vem com o papai, virou, acompanhe. Terceiro caso, além dos 2 pelos quais passamos, depois da preposição até, Alexandre, só serve para até? Só para até. É só para até. O acento grave também é facultativo, só para encher o seu saco, desde que haja alguém regendo, pedindo a preposição a. Legal. Então veja que neste caso aqui, quem chega a. Eu cheguei a. E acompanhe que a preposição até está na jogada. Alexandre, mas por quê? Por que isso acontece? Pelo seguinte, meu aluno, porque quando você usa a preposição até, você pode usar só a preposição até, ou você pode usar a locução prepositiva até a. Tanto faz. Até a significa que este a aqui, ó, é outra preposição. É uma situação em que você vai colocar 2 preposições em conjunto. É lógico que isso é uma especificidade na língua portuguesa. Na língua portuguesa, quando você usa uma preposição, você não usa a outra. Vou dar um exemplo. Ele está apto para ou ele está apto a. Você não vai usar a preposição para quando usar a preposição a e ao contrário também. Você entendeu o que eu disse? Legal. Então, repare um detalhe, acompanhe. Aqui, depois da preposição até, mais uma vez, vai ser uma facultatividade sua colocar esta segunda preposição, a preposição a. E se você reparou aqui, praia, deixe-me escrever, é um substantivo. Ó, é um substantivo feminino. Se se trata de substantivo feminino, este a que aqui está presente é só um artigo. É um artigo feminino. É o artigo. Aí, repare só, vai caber a você, por uma questão de preferência, colocar a preposição a em sobreposição com o artigo a de praia ou não. Depende de você. Alexandre, vem cá, mas isso vai mudar o quê? Não muda absolutamente nada, fica tudo igual. Então, por que não tiram isso da língua portuguesa? Vai entender, tá? Então, é só para cair na prova mesmo, pode ficar tranquilo. Então, aqui, ó, este acento grave, indicador de crase, repare, também é facultativo. Agora, vou fazer aquele vale a pena ver de novo. Como? Olhe nos olhos, olhando nos meus olhos, ó, vou encarar você. Meu aluno, você acabou de ver comigo uma parte da matéria bem importante. Não se esqueça de que, por exemplo, você que é o candidato CESP, vai fazer prova CESP, a possibilidade de crase facultativa é enorme. Você que vai fazer uma prova, por exemplo, VUNESP, aí menos chance de aparecer, ainda que apareça.
Você que vai fazer uma prova, sei lá, FCC, Fundação Carlos Chagas, é possível que apareça. Ainda que não explorem tanto. Então isso vai variar muito de acordo com cada banca. Mas importante é, crase facultativa tem de estar na ponta da língua. Legal? Beleza. Então o que a gente vai fazer agora, meu filho? Ó, adivinhe. Tô botando aqui a minha canetinha. A gente vai trabalhar exercício desta forma, com calma, tranquilidade, bem devagarzinho. Vamos embora. Começando. Questão número 1. Vai comigo, peguei aqui meu papel na questão número 1. Vamos juntos. Considerando as ideias e estruturas linguísticas do texto tal, julgue o item a seguir. O emprego do sinal indicativo de crase em a capacidade dessa ciência é facultativo. Fabão, me coloca grandão. Colocou. Meu aluno, de novo, crase facultativa está para nome de mulher, preposição até, pronome possessivo, feminino, adjetivo no singular. Volte ao exercício. Capacidade é nome de mulher? Não. Antes de capacidade, existe pronome possessivo? Minha, tua, sua, nossa e vossa? Não. Na jogada aqui, no contexto, existe preposição até? Não. Então, se não há nenhuma marca de facultatividade da crase, essa crase não é facultativa, ela é obrigatória. Se ela é obrigatória, repare, aquilo que é quanto a, quanto ao desenvolvimento dessa ciência. Viu o que eu fiz? Se no lugar do a, aqui, antes de capacidade, eu colocar no lugar de capacidade de desenvolvimento, vai dar ao. Se é ao para o masculino, é acento obrigatório para o feminino. Percebeu? Então, se trata de obrigação e não de facultatividade, a questão número 1 tem um comentário totalmente equivocado, errado. Vamos embora. Questão número 2. No que se refere aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto tal, julgue o item que se segue. É facultativo, olhe a palavra-chave, o emprego do sinal indicativo de crase em a outra. Meu aluno, jogou grandão. Cuidado, nem tudo que reluz é oiro. Não vai achar que outra é pronome possessivo, é michuruca. Outra aqui é pronome indefinido. Então, cuidado, hein? Volta lá. De modo que sua supressão não comprometeria a correção gramatical e aos sentidos originais do texto. Repare só. Tá bem aqui, Acompanhe comigo. Mas não tardou que a primitiva cedesse a. Quem cede, cede a. Tente tirar esse outra e colocar no lugar outro. Ficaria o quê? Cedesse a outro ou ao outro? Cedesse ao outro. Se deu ao para o masculino, é acento grave para o feminino. E nesta situação, eu repito, não existe nome de mulher, não há preposição até e não há, repare só, pronome possessivo, feminino, adjetivo no singular. Então, se não existe nenhuma dessas três possibilidades de facultatividade do acento grave indicador de crase, não há dúvida de que o comentário da número 2 está errado. Vamos para o número 3. Acompanhe com o seu amigo. Com referência
aos sentidos do texto precedente, as estruturas linguísticas nele empregadas, julgue o item a seguir. É obrigatório o sinal indicativo de crase empregado em as suas peregrinações, de maneira que a supressão acarretaria incorreção gramatical no texto. Veja agora, meu aluno, o pronome possessivo está no plural. Lembre-se, facultatividade, me botou grandão, olha lá, vou olhar no... Facultatividade está para o pronome possessivo no singular, hein? Quando ele está no plural, se você vir o S, o artigo as presente, aí não tem jeito. Haverá a junção da preposição, que alguém vai exigir, a gente vai ver aqui no caso, mais o artigo as. Aí já não se fala mais em facultatividade, aí se fala em obrigação. Reparou? Joguei lá. Acompanhe. Quem dá, dando viço. Quem dá, dá alguma coisa a algo, a alguém. Então aqui existe a preposição a, existe o a. Mais o artigo as, que você aqui está vendo pela presença do S. Então, se aqui se juntaram a preposição a mais o artigo as, a mais as, acento obrigatório. E ele fala em obrigação. E se ele fala em obrigação, não há dúvida não. Comentário certão. Ok? Vamos embora. Número 4. No que se refere aos aspectos linguísticos do texto tal. Julgue o item seguinte. O emprego do sinal indicativo de crase em a tutela dos animais, veja, é facultativo. Ah, já ficou enjoado. Repare só, vou repetir para você registrar direitinho. Crase facultativa é antes de nome de mulher, depois da preposição até e com os pronomes possessivos femininos adjetivos no singular. Então, repare que tutela, olha aqui, ó, tutela não é nome de mulher. Repare que antes de tutela não há pronome possessivo. E veja que na ambiência, no contexto, não existe preposição até, meu filho. Então, se não há nenhuma das características da facultatividade do acento grave indicador de crase, não se pode falar em facultatividade de crase. Me bota grandão. Alexandre, tá nervoso? Tô não. Eu só vou ficar nervoso se você errar isso na prova. Se errar, eu vou ficar nervoso e triste pra caramba. Por quê? Porque a galera erra demais e não há por que errar. Agora, sabe por que gostam de errar? Porque gostam de firula, gostam de enfeitar o pavão para ficar misterioso, acaba errando. Decore o que eu falei, vá para a prova que é igual o programa do Ratinho. Sucesso! Legal? Então vai lá, meu filho, bota no número 4. Se não há nenhuma característica da facultatividade, não há dúvida de que o comentário da número 4 está equivocado. Errado. Vamos para a número 5. Julgue o item que se segue. Pertinente, tem S demais aqui. Aspectos linguísticos do texto tal. No trecho, o arquiteto Oscar Niemeyer transformou as ideias em prédios. O emprego do sinal indicativo de crase em as ideias é opcional. Meu Deus do céu, ele só pode estar brincando comigo. Alexandre, por que você insistiu tanto? É lógico, porque é o assunto que a gente está trabalhando neste momento. Vou repetir pela última vez. Crase facultativa, opcional usar o acento grave, vai ser antes de nome de mulher, depois da preposição até e com os pronomes possessivos femininos adjetivos no singular. Se não houver esta situação, não se fala em facultatividade nem em opção de crase. E para piorar, repare que quem transforma alguma coisa em. Então, as ideias aqui é só o complemento não preposicionado, é o objeto direto. E o objeto direto não traz consigo preposição. Se não traz consigo preposição, não só não é opcional, como é proibido
usar o acento grave indicador de crase neste contexto. Por isso o comentário da 5 não está errado não, está muito errado. Então errado, não há dúvida. Ok? Então agora me bota aí grandão, repare. É isso, meu aluno. Você está vendo que você está subindo degraus cada vez mais bem preparado. Não desista. Estou esperando você. Grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.